Boa noite, gente! Hoje, na nossa aula de clínica fenomenológica e existencial, a gente vai pensar sobre o começo dos atendimentos na clínica. Antes de pensar sobre o começo dos atendimentos, eu gostaria de pensar junto com vocês como é quando duas pessoas se conhecem. A língua portuguesa, ela tem essa coincidência, né? É usado o mesmo verbo para quando você vê uma pessoa pela primeira vez, né? Eu conheci fulana. E quando você sabe sobre a pessoa, tem informações sobre a pessoa, tem um contato de maior proximidade no sentido de compreender, de reconhecer, de identificar mais questões sobre ela, né? Quando eu digo assim, eu conheço fulana faz assim. Então eu digo para alguém que eu vi uma vez, eu conheço X. E para alguém que eu tenho intimidade, que eu tenho proximidade, o X eu conheço. A gente usa o mesmo verbo. Pois é, na clínica, né, nas mais diversas abordagens, a gente busca conhecer no sentido mais amplo do termo. E não só conhecer a pessoa que nos procura, como ampliar as condições para que ela conheça mais sobre si. Para que ela conheça dimensões de si que ela não dava muita atenção, que ela não reconhecia, para que ela tenha consciência de mais elementos de si. Então, existe nos atendimentos iniciais uma busca por conhecer aquela pessoa, né? É a primeira vez que a gente a conhece, no sentido de ter o primeiro contato, e a gente busca conhecer no sentido de construir uma relação em que nós saberemos mais, em que nós entraremos em contato com mais aspectos, mais elementos e mais dimensões. Para começar a nossa aula, eu gostaria que vocês imaginassem, não a clínica, que vocês imaginassem uma situação do dia a dia, que vocês imaginassem que vocês são apresentados para uma pessoa nova, apresentados para alguém. E aí, quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, como que a gente costuma fazer para conhecê-la um pouco mais? Quando a gente conhece alguém, como a gente faz para conhecer alguém? Eu quero que vocês pensem, né, Antônia? Eu quero que vocês pensem. Veio ver um pouquinho de aula? Eu quero que vocês pensem em 5 perguntas que vocês fariam para uma pessoa que vocês gostariam de conhecer mais. Vocês têm direito a apenas 5 perguntas. O que vocês perguntariam sobre ela? Como que vocês aproveitariam para conhecer mais aquelas pessoas a partir de questão? É importante vocês anotarem essas perguntas antes do início da nossa aula, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sobre quando a gente quer conhecer mais sobre alguém, por onde que a gente começa? Que caminhos que a gente traz? Que perguntas que a gente faz? Lembrando que essa primeira parte é para vocês pensarem em perguntas no geral, que vocês fazem para pessoas que vocês gostariam de conhecer, não necessariamente no contexto clínico. Então, começando a nossa aula para aquecer, a pergunta é: que 5 perguntas você faria se você buscasse conhecer alguém? E para a gente pensar sobre essas perguntas, eu escolhi 3 músicas que eu vou comentar nos próximos vídeos. E essas 3 músicas falam sobre essa busca por conhecer alguém. Não no contexto clínico, no contexto das nossas relações cotidianas, das relações em que as pessoas buscam ter mais proximidade, nas relações que as pessoas buscam conhecer mais sobre uma das outras, ou então construir um vínculo, ou então se aproximar mais. Mas as músicas também são para a gente pensar nessa questão.
Quando alguém quer conhecer mais sobre alguém, o que essa pessoa faz?